O terreno proibido no leste do Afeganistão. Aqui, a 10ª Divisão de Montanha realiza uma caçada, patrulhando os leitos dos rios, investigando suspeitos. Agora, juntaram-se à caçada membros da Força Tarefa 121, o comando de elite que tirou Saddam Hussein de seu esconderijo em dezembro de 2003. Senhoras e senhores, nós o pegamos. Mas, enquanto as cenas da prisão de Saddam circulavam pelo mundo, o sucesso dos Estados Unidos em capturar um grande inimigo apenas torna o fracasso em capturar o outro mais evidente. Mais de 2 anos depois de 11 de setembro, um homem escapa de todas as tentativas de encontrá-lo. Ele acha que pode fugir e que pode se esconder. Mas nós vamos pegá-lo. Pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas vamos pegá-lo. A Al-Qaeda foi tirada de seu santuário no Afeganistão pela invasão americana no final de 2001. Bin Laden sobreviveu ao terrível poder de fogo. Ficou fora de alcance, mas continuou liderando. E Bin Laden periodicamente grava mensagens para nos lembrar de sua ameaça. Esta fita de áudio, confirmada como autêntica pela inteligência americana, foi divulgada logo após a prisão de Saddam. Ele diz ao mundo que ainda está livre e instiga os muçulmanos militantes Desde a captura de Saddam, dúvidas sobre o fracasso americano em achar o líder da Al-Qaeda chegaram ao ponto extremo. Assim que eles decidiram ir atrás de Saddam, membros da inteligência e da força militar acabaram concentrando sua atenção na caçada por Saddam e na possibilidade de uma invasão do Iraque. Como resultado, os esforços que concentramos em Bin Laden e seus seguidores foram afetados. Mas com Saddam preso, há boatos de que o Pentágono esteja planejando uma nova ofensiva para encontrar o líder da Al-Qaeda. E os militares acreditam que logo o encontrarão. Diria que Osama Bin Laden, Mullah Omar e Riek Machar representam uma ameaça para o mundo e precisam ser destruídos. Acho que vamos capturá-los no ano que vem. Mas não será fácil. Comparada com a caçada a Saddam, localizar Bin Laden é uma missão extremamente complexa. Com mais de 100 mil soldados no Iraque, num país que é menor que o Afeganistão e num lugar que é totalmente mobilizado contra ele, os Estados Unidos ainda demoraram mais de 6 meses para achar e capturar Saddam Hussein. Então, com 1/10 dessa força num território bem maior, não surpreende que não seja fácil para os Estados Unidos acharem Bin Laden. E ainda existe o terreno. As forças que caçavam Saddam concentraram sua busca numa área relativamente pequena, perto da cidade natal do líder do Iraque, Tikrit. Um grande contraste com a vasta região montanhosa na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, onde Bin Laden deve estar escondido. É uma região alta, alguns picos chegam a 3.600 metros. É muito íngreme, há desfiladeiros, ravinas e há várias rotas naquela região, feitas ao longo dos anos pelas tribos, clãs e contrabandistas locais para as suas viagens. Tony Corey, ex-comandante das Forças Especiais, diz que o problema não é só geográfico. Bin Laden tem um círculo de proteção que Saddam não tinha. A lealdade cega de um pequeno grupo de seguidores escondido com ele neste território inóspito. Ele tem seguidores fanáticos. Uma das coisas que podemos esperar quase com certeza é que eles lutarão até a morte para protegê-lo na tentativa de tirá-lo de algum esconderijo. E as chances de que alguém de dentro de seu grupo o entregue são bem menores que as que Saddam tinha. Enquanto Saddam inspirava medo em muitos iraquianos, Bin Laden conquistou a fidelidade de tribos locais que voluntariamente lhe dão um porto seguro. Não vamos conseguir isolá-lo em uma cidade, em um clã, uma tribo, como foi feito com Saddam, nem receber ajuda de membros próximos. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos podem enviar equipes de busca para estas montanhas,
podem monitorar as atividades pelo ar e por terra, mas não podem dominar a região do modo como o Iraque fez. A ideia de que alguém possa controlar este território, principalmente porque ele faz fronteira com dois países, Irã e Paquistão, que não estão sob controle americano, é uma fantasia. Pode parecer que Bin Laden está isolado em seu esconderijo, mas analistas acreditam que ele se comunica com seus seguidores pelo mundo através de uma mistura do moderno com o medieval. Mensageiros levam recados de Bin Laden em comboios de mula, como estes. Outros enviam mensagens via internet em cafés nas cidades paquistanesas. Eles não operam da maneira que imaginamos ser um comboio normal que pode ser detectado por espiões ou pela vigilância americana. Então, eles também reviram seus procedimentos operacionais, já que os Estados Unidos se tornaram cada vez mais eficientes em monitorar suas atividades. A capacidade de se adaptar e de mudar, de ser paciente e disciplinado, de viver no deserto por uma causa, é o que separa Bin Laden de Saddam, um líder que construiu dezenas de palácios para ele. Mas, segundo especialistas em perfis psicológicos, também há semelhanças importantes entre os dois. Ambos sofrem de uma desordem de personalidade chamada narcisismo maligno. É uma pessoa que, por baixo de sua grande máscara, é consumida pela insegurança e passa a vida toda compensando esses sentimentos reprimidos de desmerecimento, de insegurança, com sonhos de glória. Os dois sabiam o que era preciso para se tornar um líder em sua região. É importante salientar que, no mundo árabe, você pode obter bastante afirmação e honra ao desafiar uma força superior. Nisto, Bin Laden se destacou. Ele enfrentou o exército soviético no Afeganistão na década de 1980, expulsando as tropas do país. Com o sucesso deles, isto confirmou que ele tinha um canal direto com Deus. E foi a confirmação para ele de que tinha uma missão especial. Em poucos anos, Bin Laden passou a visar um inimigo diferente: os Estados Unidos. Seu primeiro ataque em solo americano foi o atentado à bomba no World Trade Center, em 1993, um precursor de 11 de setembro. Cada um desses fatos confirmou para os seguidores de Bin Laden que ele tinha uma missão messiânica, designada por Deus. Cada um desses fatos confirmou para Bin Laden que ele era uma pessoa mais que importante. Confirmou seu próprio conceito messiânico. Dá para perceber uma aura de comando quando um líder, bom ou mau, entra num recinto. E ele tinha isso. John Miller é um dos poucos jornalistas ocidentais que entrevistou Bin Laden. Hoje, Miller comanda o setor de contra-terrorismo no Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele conheceu o líder da Al-Qaeda no Afeganistão em maio de 1998. Acredito agora, como acreditava na época, que ele fala realmente sério. Segundo Miller, Bin Laden sabe como atingir seu público. Quando Miller perguntou como ele justificava o primeiro ataque ao World Trade Center, esta foi a resposta de Bin Laden. Ele disse: é uma surpresa ouvir uma pergunta dessas vinda de um americano. Vocês, americanos, atacaram Hiroshima e Nagasaki. Não havia mulheres e crianças inocentes lá? Não havia nenhum civil lá? Como uma figura inspiradora entre os muçulmanos militantes, Bin Laden não tem páreo. A magia, digamos assim, da Al-Qaeda e seu líder Bin Laden era reunir outros grupos para refletir além de seus próprios problemas regionais, para refletir em termos de jihad global, um jihad contra os Estados Unidos e o mundo secular democrático. Enquanto o jihad se espalha, os Estados Unidos se aproximam da Al-Qaeda, reunindo informações através de documentos achados em casas de suspeitos, de interrogatórios de líderes da Al-Qaeda e de táticas aprendidas na caçada a Saddam. Creio que hoje os Estados Unidos estão mais perto de capturar os líderes da Al-Qaeda e Bin Laden do que jamais estiveram antes. Mas cada dia que Osama Bin Laden está solto é uma vitória para o jihad global. Durante anos, o líder da Al-Qaeda levou os Estados Unidos a uma busca inútil, mas houve alguns contatos próximos que somente agora foram revelados.
Bem antes dele se tornar o terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden era procurado pelo governo dos Estados Unidos. Ele era tão procurado que na década de 1990, a CIA tramou uma série de missões secretas dentro do Afeganistão para capturar, sequestrar e até mesmo matar o líder da Al-Qaeda. Havia dezenas de pessoas no governo que eram pagas para tentar capturar Osama Bin Laden. Na época, eu não sabia disso e nem desconfiava. Steve Coe, editor do Washington Post, é o autor de Ghost Wars, um novo livro que detalha as várias tentativas secretas de capturar Bin Laden. Todas as operações e discussões eram tão divididas e tão secretas por causa do uso da inteligência e dos agentes secretos e outros detalhes operacionais que o povo americano estava totalmente alheio a tudo isso que estava sendo feito. O povo também não sabia que muitas pessoas envolvidas temiam o risco representado por Bin Laden. Quando Bin Laden despertou a atenção da inteligência norte-americana, o foco não era a guerra contra o terrorismo, era a Guerra Fria. A CIA gastava em segredo bilhões para armar e treinar os Mujahideen, um grupo de guerreiros islâmicos empenhados em expulsar a União Soviética do Afeganistão. Agentes americanos em campo começaram a ouvir sobre um saudita rico que usava o próprio dinheiro para financiar os Mujahideen. Em 1988 e 1989, começaram a dizer que havia um sujeito chamado Bin Laden que dava muito dinheiro para radicais do movimento. E muitos dos comandantes afegãos não se importavam com ele. Um dos agentes era Gary Sharon, que acabou supervisionando a maioria das missões para capturar Bin Laden. Na década de 1990, Sharon não imaginava como Bin Laden se tornaria perigoso. Nós sabíamos que ele era uma peça importante, já que possuía muito dinheiro e era bastante generoso. Mas ele não parecia ser uma pessoa tão ameaçadora assim. Mas Bin Laden já tinha começado uma campanha de terror contra os Estados Unidos. A explosão do World Trade Center em 1993, a explosão do Centro de Treinamento da Guarda Nacional em Riad, Arábia Saudita, em 1995, e a explosão das Torres Khobar em 1996, um complexo de treinamento militar americano em Dhahran, Arábia Saudita. Foi então que a inteligência dos Estados Unidos fez uma ligação entre os ataques e um grupo terrorista ligado a Bin Laden, conhecido como Al-Qaeda. Essa prova só se tornou concreta em junho de 1996, quando um desertor saiu de seu gabinete em Khartoum, foi para a Embaixada dos Estados Unidos e revelou detalhes da organização de Bin Laden. Isso surpreendeu os americanos, que acabaram acreditando que esse homem era mesmo membro do grupo. Bin Laden é exilado da Arábia Saudita e do Sudão. Então, ele retorna para o Afeganistão como convidado do Talibã. O exército fundamentalista islâmico envolveu-se numa guerra civil pelo controle do país. Bin Laden muda com a família para um complexo chamado Tarnak Farms. Era uma propriedade grande, com 40 hectares, perto do aeroporto de Kandahar, e foi dada a Bin Laden por Mullah Omar, o líder talibã. Um lugar para a Al-Qaeda iniciar sua organização. Gary Sharon, na época diretor do escritório da CIA em Islamabad, no Paquistão, recebe ordens da sede da CIA na Virgínia para criar um plano para capturar Bin Laden. Sem nenhum agente da inteligência no local, Sharon fez uma viagem secreta ao Afeganistão para encontrar o líder da Aliança do Norte, o grupo que combate o Talibã, um homem carismático e bem relacionado chamado Ahmed Shah Massoud. Eu fui com o objetivo de perguntar a Massoud se ele concordaria em cooperar conosco para tentar capturar Bin Laden. E a verdade era que ele estava engajado numa guerra com o Talibã e Bin Laden estava do lado do Talibã, no território deles. Então, seria difícil para ele. Massoud está disposto a eliminar membros do Talibã e Bin Laden, mas as ordens que Sharon recebe da CIA são justamente opostas.
Bin Laden deveria ser capturado e retirado do país com vida para que fosse julgado por seus crimes. Sharon chegou ao ponto de vigiar lugares onde Bin Laden pudesse estar escondido, até que fosse seguro retirá-lo do país. Eles tinham providenciado uma caverna para Bin Laden se esconder durante 30 dias. Assim, a caçada iria diminuir e eles poderiam se movimentar. Nossas intenções eram sérias. Nós íamos capturá-lo. O primeiro plano, em 1997, era sequestrar Bin Laden, enquanto ele estivesse na estrada saindo ou voltando para Tarnak Farms. Agentes afegãos ficaram vigiando a propriedade, mas não puderam prever quando Bin Laden iria sair ou chegar. O problema que tivemos e que prejudicou muito a caçada a Bin Laden foi a falta de uma informação precisa de quando ele ia sair. Ele era um homem reservado na época e ficou ainda mais reservado depois disso. Mas não havia ninguém infiltrado no círculo dele. Um segundo plano foi elaborado para invadir Tarnak Farms e capturar Bin Laden lá. Mas a vigilância mostra que o local é habitado por mais de 200 pessoas, entre elas famílias com mulheres e crianças. Os líderes da CIA acharam melhor não contar isso ao presidente. Havia uma grande chance de fracassarmos e de transformarmos aquilo em um verdadeiro massacre das pessoas. Enquanto a CIA não consegue se aproximar de Bin Laden, John Miller consegue marcar uma entrevista com o líder da Al-Qaeda em maio de 1998. Miller testemunha em primeira mão a lealdade e a devoção extremas de seus seguidores. Estando no acampamento há alguns dias e conversando com alguns homens do grupo dele, homens armados com uniformes militares, e ao ver como eles interagiam, que todos estavam dispostos a morrer por ele. Isso era claro. Durante a entrevista, Bin Laden não só declara guerra contra os Estados Unidos. Miller afirma que ele arma o palco para o próximo grande ataque. Ele já sabia quando ia atacar, onde ia atacar e como ia atacar. Isso era basicamente para levar o crédito antecipadamente, para se mostrar na tela do radar americano e dizer: aqui estou eu sou uma realidade. O ataque acontece apenas 3 meses depois, dia 7 de agosto de 1998. Caminhões-bomba explodem, com minutos de diferença, nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando mais de 300 pessoas e ferindo 5.000. 2 semanas depois, o presidente Clinton ordena ataques de mísseis contra os campos da Al-Qaeda no Afeganistão e uma suposta fábrica de armas químicas no Sudão. Também há novas ordens para a CIA. O presidente Clinton assinou uma série de ordens secretas permitindo e exigindo que a CIA fosse atrás de Bin Laden de diversas maneiras. Eles tinham permissão para montar operações de captura e para matá-lo durante a prisão, se fosse necessário. Mas, agora, Bin Laden sabe que é um alvo. Ele sai da Tarnak Farms e começa a se mudar diariamente. Ele chegou a ficar nesta casa de 20 cômodos, perto de Cabul. Um oficial afegão diz que Bin Laden dormiu neste quarto. Esse é o quarto principal. Ele ficou aqui, Osama Bin Laden. Protegido por 20 guarda-costas. Para Gary Sharon, uma informação precisa era mais difícil de conseguir do que nunca. Estávamos sempre um pouco atrasados. Sabíamos onde Bin Laden estava ontem, mas não sabíamos onde ele estaria hoje. E conseguimos isso usando todo o mecanismo que podíamos, cada sinal vindo dos satélites e de informações de agentes. Sharon continua a trabalhar com Massoud no norte do Afeganistão e com agentes nas tribos locais do sul para reunir pistas sobre a localização de Bin Laden. Não entrem assim, entenderam? Ele também planeja algo maior e pede à agência de inteligência do Paquistão para marcar um encontro com Bin Laden no aeroporto de Kandahar, onde agentes americanos iriam atacar e prendê-lo. Os paquistaneses não precisariam aparecer. Eles só teriam que marcar um encontro com Bin Laden. O chefe da inteligência paquistanesa na época considerou a proposta da CIA e depois respondeu dizendo que não poderia fazer. No início de 1999, a CIA finalmente consegue uma pista. Agentes infiltrados nas tribos viram Bin Laden usando um falcão para caçar, com um grande grupo de pessoas perto de Kandahar.
Sabíamos que Bin Laden estava lá em um daqueles acampamentos e enviamos nosso pessoal para lá, que achou o acampamento. Instalamos um sinalizador GPS perto e para que nossos satélites pudessem determinar se aquele era o acampamento do qual os agentes falaram. Chiron diz que a CIA planejou invadir o acampamento, mas os satélites de vigilância revelaram que o local também era usado por oficiais dos Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos. Os oficiais de Clinton disseram que a informação não era suficiente para autorizar um ataque. Mas Chiron afirma que o verdadeiro temor era o problema diplomático que isso poderia causar. E isso, eu acho, foi o que realmente feriu mais do que Tarnak, porque nós achávamos mesmo que ele estava lá. E nós achávamos que iríamos matá-lo. Mas não aproveitamos a chance. Mesmo com Bin Laden sempre se mudando, isto não impediu os ataques. Em outubro de 2000, o USS Cole, um contratorpedeiro americano, é bombardeado enquanto reabastece no Iêmen. 17 marinheiros americanos morrem. Enquanto a CIA não conseguia penetrar no grupo de Bin Laden, agentes de Massoud começaram a penetrar na infraestrutura da Al-Qaeda e a identificar possíveis renegados. Estávamos começando a ter algo mais concreto. O objetivo era capturar um deles e trazê-lo para nós. Dizemos ao prisioneiro, sabemos quem você é e será preso. Queremos que trabalhe para nós. Mas sem que Chiron soubesse, Bin Laden tinha se infiltrado no grupo de Massoud. No dia 9 de setembro de 2001, 2 homens-bomba da Al-Qaeda, passando-se por jornalistas, conseguem assassinar o líder da Aliança do Norte. A morte de Massoud é um prelúdio dos ataques que aconteceriam 2 dias depois. Dia 11 de setembro, o dia que transformou a caçada por Osama Bin Laden de uma série de missões secretas em uma verdadeira caçada humana. Três dias depois do 11 de setembro, com o fogo ainda queimando em Nova York, em Shanksville, na Pensilvânia, e no Pentágono, o presidente Bush aumenta a recompensa por Osama Bin Laden. Eu quero justiça. Há um antigo cartaz do faroeste onde se lê procurado, vivo ou morto. Talvez ninguém queira mais isso do que Gary Chiron, o ex-diretor do escritório da CIA. Em Islamabad, no Paquistão, depois de tentarem falhar em capturar Bin Laden diversas vezes na década de 90, Chiron diz que o desejo de achar o líder da Al-Qaeda é agora pessoal. Foi uma sensação de sermos feridos. Nós subestimamos o sujeito e queríamos nos vingar dele. Poucos dias depois, Chiron teve sua chance. Ele ficou encarregado de uma unidade especial da CIA que foi para o Afeganistão iniciar uma nova caçada a Bin Laden. A CIA achava que a equipe que deixou Washington no dia 19 de setembro estava preparada. Tínhamos 2 intérpretes de Dari, eu e outro sujeito, 3 oficiais com uma extensa experiência paramilitar, tínhamos um médico, um excelente oficial de comunicações. Quando a equipe chegou ao local, sabia o que fazer. A unidade restabeleceu contato com a Aliança do Norte e definiu a base para o ataque iminente ao Afeganistão. A Operação Liberdade Duradoura começou dia 7 de outubro de 2001, com uma violenta operação aérea cujos alvos eram os acampamentos da Al-Qaeda e as forças do Talibã que tinham apoiado Bin Laden durante anos. Em pouco mais de um mês, o inimigo foi dispersado e tropas da Aliança do Norte entraram na capital Cabul. Os homens foram recebidos como libertadores e heróis. Mas enquanto a operação seguia para a fronteira leste, Bin Laden continuava desaparecido. Foi naquele momento, eu acho, que talvez devido à nossa vitória rápida ao derrotar o Talibã e dominar Cabul, ficamos confiantes demais sobre nossas habilidades de cercar as forças remanescentes da Al-Qaeda e capturar ou matar Bin Laden. A perseguição apontava para Tora Bora,
onde Bin Laden e mais de 1000 combatentes da Al-Qaeda estavam supostamente escondidos em um complexo de cavernas e túneis, nas montanhas da fronteira com o Paquistão. Achamos que ele está no Afeganistão. Estamos atrás dele e ele está se escondendo. Ele não quer que nós saibamos onde ele está. Pedimos ajuda a quem possa colaborar. Os Estados Unidos atacam Tora Bora com um intenso poderio aéreo, acertando as fortalezas com bombas guiadas e outras munições. Mas apenas algumas centenas de soldados são enviados no ataque por terra, deixando a maior parte do combate para as forças afegãs. Há uma grande frustração, principalmente entre as forças de operações especiais, por não terem permissão de ir atrás da Al-Qaeda e de Osama Bin Laden. A campanha por terra não tem apenas poucos homens. Ela vem do oeste, deixando rotas de fuga a leste, através das montanhas e para o Paquistão. A melhor oportunidade para capturar Bin Laden acaba escapando. Muitos dos militares com quem falei em CENTCOM disseram que, se pudessem fazer de novo, eles colocariam uma força militar americana para poder bloquear do outro lado com a cooperação do Paquistão. Isso nos permitiria capturar Bin Laden e os outros membros de sua liderança. Não só Bin Laden escapa, como ele desaparece em uma zona fronteiriça dominada por tribos locais. Uma área onde até os militares paquistaneses evitam ir. Bin Laden torna-se um criminoso em uma terra que não tem lei. Assim que Bin Laden e 6 líderes remanescentes conseguiram escapar para o Paquistão, eles foram parar numa área na qual, em vários aspectos, é mais vantajosa para eles do que era o Afeganistão. O abrigo de Bin Laden certamente mudou nas dimensões e mudou em sua natureza. Não existe um governo hoje que forneça abrigo oficial para a Al-Qaeda e os combatentes árabes. Mas a verdade é que ainda existe uma vasta área naquela parte do mundo que não tem governo e é onde a Al-Qaeda pretende se desenvolver. A região apresenta não apenas desafios logísticos, mas também culturais. Isso pode explicar por que a recompensa de $25 milhões pela cabeça de Bin Laden não obteve nenhum resultado. Perguntamos às pessoas no Afeganistão o que elas fariam se tivessem $25 milhões. Um homem disse que compraria o dobro de balões para vender nas ruas. Outro disse que compraria alguns burros para sua fazenda. Em um lugar onde $20 é uma pilha de dinheiro dessa altura, quando você faz a troca, a quantia de milhões de dólares não tem um significado especial. Embora os Estados Unidos estejam frustrados com a fuga de Bin Laden, o Comando Central aprendeu muitas lições em Tora Bora. Aqui é Kandahar. Em março de 2002, outra fortaleza da Al-Qaeda é descoberta nas montanhas ao sul. Desta vez, mais de 300 soldados da coalizão cercaram a área durante a Operação Anaconda. O inimigo é cercado. Uma ênfase maior também ocorre no uso das forças de operações especiais. Soldados de elite do Exército, Marinha e Aeronáutica são treinados para ir atrás de HVTs, alvos de alto valor. As Forças Armadas recebem 2 ordens distintas, conhecidas como campanhas branca e preta. O que existe é um tipo de combinação, uma campanha branca ou aberta que vinha do oeste e tentava fechar todas as saídas para as atividades da Al-Qaeda e do Talibã em Waziristan e no leste do Afeganistão. E uma campanha preta, uma missão secreta que vinha do oeste, que é mais uma caçada humana na tentativa de realmente localizar as pessoas da Al-Qaeda. As equipes não são apenas conhecidas por suas habilidades, mas também pela capacidade de reagir rapidamente. Algumas informações podiam ser bastante precisas, mas também eram perecíveis. Então, a capacidade de usar a informação, avaliá-la, bolar um plano rapidamente e então atingir o alvo era uma tarefa muito sensível. A resposta rápida tem resultado no final de março de 2002, quando as forças de operações especiais capturaram Abu Zubaydah, o terceiro homem mais importante da Al-Qaeda, durante uma missão no Paquistão.
A prisão é uma de muitas que ocorreram nos meses seguintes e destaca a importância do Paquistão como um parceiro estratégico na guerra contra o terrorismo. Pelo menos 500 homens da Al-Qaeda foram presos no Paquistão, com total cooperação do governo e do serviço de inteligência paquistanês. Isso ocorreu em áreas habitadas, nas cidades. É nas áreas das tribos que temos dificuldade. E Bin Laden é esperto bastante para ficar lá. Embora Bin Laden continue a enganar as forças americanas, ele parece estar confinado em uma região relativamente pequena. O caminho está estreitando. Nós desmantelamos a organização. Ainda estão ativos. Eles têm células em outros lugares. Mas essa estrutura, nessa área da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, está ficando cada vez menor para eles. Mas enquanto o caminho se estreitava, os militares também se preparavam para uma provável guerra com o Iraque. O Pentágono foi obrigado a planejar campanhas em 2 frontes diferentes. Alguns veem os militares e as pessoas da inteligência como sacos de dinheiro sem fundo, de onde você sempre pode sacar. Mas eles são fontes limitadas e finitas. Nós precisamos de muitos membros ativos para o tipo de operação que realizamos. Então pegamos alguns membros e os levamos para o Iraque. E como resultado, os esforços contra a Al-Qaeda na fronteira Afeganistão-Paquistão foram prejudicados. A guerra no Iraque foi uma campanha relativamente rápida, mas as forças americanas levaram quase 9 meses e um pouco de sorte para capturar Hussein. Foi quando Saddam levantou as mãos e o ajudaram a sair. Os obstáculos para aqueles que caçam Bin Laden numa área maior e com menos soldados são bem maiores. Se eu tivesse de enfatizar uma coisa que represente a caçada por Bin Laden e a tarefa dos militares americanos e da comunidade de inteligência, seria que eles subestimaram a dificuldade e o tamanho da área e o alcance da operação que seria preciso para obter sucesso aqui. Janeiro de 2003. A polícia espanhola realiza batidas em Barcelona, invadindo casas na busca por suspeitos da Al-Qaeda. 19 pessoas são presas. Do Paquistão até a Arábia Saudita, operações como esta encontraram mais de 3.000 suspeitos. Em seu discurso anual para o Congresso, o presidente garante que há um progresso na guerra contra o terrorismo. Procuramos a Al-Qaeda no mundo todo e quase 2/3 de seus líderes já foram capturados ou mortos. Esses líderes da Al-Qaeda incluem os supostos mentores do 11 de setembro, Hamzi bin Ashib, Khalid Sheikh Mohammed, Ridwan Islamuddin, mais conhecido como Hambali, um dos terroristas mais perigosos do sudeste da Ásia e membro do grupo de Bin Laden. Centenas de soldados da Al-Qaeda foram capturados também. Muitos estão presos na Baía de Guantánamo. Mas, apesar do sucesso, a ameaça está crescendo. Membros da Al-Qaeda escaparam da captura, fugiram para o Paquistão e Irã. E o problema se espalha no mundo todo. Podemos ver a Al-Qaeda como um ninho de vespas. Nós enfiamos a mão nesse ninho e elas ficaram agitadas, zangadas e saíram do ninho. A comunicação ficou mais difícil, a operação também, mas eles ainda têm o controle porque ainda há ataques terroristas de tempos em tempos, em grande escala, em algum lugar do mundo. A Al-Qaeda consegue atacar em grande escala por causa do treinamento que seus membros receberam no Afeganistão. Bin Laden financiava os acampamentos que formaram milhares de especialistas em bombas, peritos em vigilância e pessoal de logística. Terroristas confiantes que estão entre o legado duradouro de Bin Laden. Vemos esses grupos satélites trabalhando de modo eficaz no mundo todo. Maio de 2003. 3 conjuntos habitacionais na Arábia Saudita são atacados por homens-bomba. 35 mortos. 4 dias depois, uma onda de homens-bomba no Marrocos mata mais de 30 pessoas. Novembro de 2003. Na Turquia, 4 explosões matam quase 50 pessoas.
Muitos desses ataques têm as características da Al-Qaeda, mas especialistas em terrorismo dizem que é impossível Bin Laden orquestrar cada um deles. Sozinho ele não pode fazer isso. O que ele faz é mandar uma mensagem. Digamos, ele é como um líder espiritual. Sua mensagem é repetida por muitos outros seguidores no mundo todo. Há trabalhos da Al-Qaeda encomendados e aprovados por Bin Laden, como os ataques de 11 de setembro. Mas outros ataques com bombas são realizados por conta própria, com base nas afirmações de Bin Laden por pessoas inspiradas por ele. Mesmo assim, há satélites. Há boatos de que Bin Laden se comunica com seus seguidores por meio de mensagens codificadas ou ocultas por e-mail e talvez salas de bate-papo. Outras vezes, ele pode transmitir suas mensagens abertamente, em fitas que são entregues para emissoras de TV árabes como Al Jazeera. De tempos em tempos, ele manda outra fita, outro fatwa, outra mensagem, outra ameaça. E se isso é para aterrorizar os americanos pelo poder de sua voz, ou se é para mandar uma mensagem para seus seguidores, não sei dizer, mas deve ser um pouco de cada. Essas fitas são vistas por muçulmanos militantes no mundo todo. Mesmo com os Estados Unidos tendo desorganizado a Al-Qaeda, prendendo seus líderes e simpatizantes, outros grupos terroristas pelo mundo estão ganhando força. Este movimento do jihad é composto por muitos grupos terroristas diferentes que são autônomos, que têm seus próprios líderes, seu próprio dinheiro, o próprio pessoal. É como uma cobra com várias cabeças, uma hidra. O sinal mais visível dessa hidra talvez esteja no Iraque, com um ataque constante contra soldados americanos e os iraquianos que trabalham com eles. Alguns analistas acreditam que os homens-bomba e outras táticas parecem obra da Al-Qaeda ou de grupos inspirados por ela. Agora temos uma presença muito significativa do Al-Qaeda no Iraque. É uma tremenda ferramenta de recrutamento e você pode ver muitos mujahideen e outros defensores do jihad indo para o Iraque para tentar atacar os Estados Unidos. No início de 2004, oficiais americanos em Bagdá acharam provas das intenções da Al-Qaeda no Iraque. Um documento escrito por um agente chamado Abu Musab Zarqawi. No documento, Zarqawi fala com os líderes da Al-Qaeda, pedindo ajuda para explorar as divisões do Iraque e promover a guerra civil lá. A estratégia deles é uma guerra sectária para provocar derramamento de sangue e desmembrar o país. Embora não haja provas concretas de que o Iraque foi um ponto de origem de atividades da Al-Qaeda na época de Saddam, há uma opinião geral de que a invasão americana teve consequências involuntárias. Isso dá ao movimento do jihad global um apelo de reagrupamento. E a Al-Qaeda e seus afiliados acreditam que podem fazer conosco no Iraque o que não conseguiram no Afeganistão após o 11 de setembro. Criar uma situação na qual vamos acabar perdendo nossos soldados regularmente, nossa determinação política será desafiada e a população no Iraque vai acabar se virando contra nós. O Iraque pode ter se tornado uma ferramenta de recrutamento importante para a Al-Qaeda, mas enquanto Bin Laden permanecer livre, ele é a arma mais poderosa da Al-Qaeda. Sua imagem é mais eficaz do que qualquer bomba em sua capacidade para inspirar milhões. Dezembro de 2003. O medo de uma nova onda de terror assola o território americano, assustando a nação. Relatórios da inteligência revelam altos índices de conversas suspeitas. O Departamento de Segurança Nacional aumenta o sinal de alerta no país de amarelo para laranja, o segundo nível mais alto. Os indicadores estratégicos revelam que o desejo contínuo da Al-Qaeda de realizar ataques contra nosso país pode estar maior agora do que em qualquer momento depois do 11 de setembro. No ano novo de 2004, cientistas são enviados em segredo para 6 cidades americanas diante da ameaça de um ataque à bomba. Diversos voos internacionais com destino aos Estados Unidos são proibidos, aumentando o nervosismo. A informação que temos indica que extremistas estrangeiros vão antecipar alguns ataques que eles acreditam que serão iguais ou superiores aos ataques que ocorreram em Nova York, no Pentágono e na Pensilvânia. No final, a virada do ano transcorreu sem incidentes.
e o nível de alerta foi rebaixado. Enquanto o Pentágono começa a preparar suas tropas para a ofensiva em março, oficiais militares divulgam que o tempo estava se esgotando para o terrorista mais procurado do mundo. Vamos realizar algumas operações bem concentradas nos primeiros 6 ou 8 meses deste ano e que serão bem duras para a liderança dessas organizações terroristas. A esperança dos militares norte-americanos de que Bin Laden seria capturado logo origina-se em parte das lições aprendidas na caçada por Saddam. Foi o trabalho de pesquisa dedicado e secreto entre os amigos e a família que cercava o líder do Iraque que acabou levando à sua captura. O analista militar William Orkin diz que o mesmo empenho está sendo usado na busca por Bin Laden. Fechamos o círculo cada vez mais para entender os mensageiros, os membros que dão apoio, as fontes de alimento e transporte. Assim, lentamente, você monta a cena de como é uma rede. E enquanto mantiver um cordão de isolamento ao redor dessa área, você vai ter uma boa chance. Foi isso que aconteceu com Saddam Hussein. A maioria dos especialistas em terrorismo acredita que Bin Laden está escondido nestas montanhas, mas nem todos têm essa certeza. O melhor lugar para esconder uma árvore é na floresta. Num deserto, uma árvore grande como Osama Bin Laden se destaca. Mas depois que conheceu Osama Bin Laden, John Miller tem sua própria teoria. Creio que seria mais difícil para ele apoiar a operação da Al-Qaeda com mensageiros indo e vindo naquele vasto deserto onde qualquer movimento chama a atenção, do que seria se estivesse escondido numa cidade agitada, onde tudo está sempre em movimento. Para sustentar essa teoria, Miller diz para observarmos onde os líderes da Al-Qaeda foram presos, não em cavernas do Afeganistão. Abu Zubaydah foi encontrado numa cidade paquistanesa de porte médio. Ele era o principal agente de viagem e recrutador de treinamento da Al-Qaeda. Ramzi ibn al-Shibh foi encontrado num apartamento numa cidade paquistanesa depois de um longo tiroteio com a polícia. Khalid Sheikh Mohammed, que arquitetava os planos e dava apoio, também se escondeu numa cidade do Paquistão. Desde o 11 de setembro, o Paquistão se tornou um aliado importante, porém frágil, dos Estados Unidos na caçada por Bin Laden. Unidades do exército paquistanês têm atuado nas áreas montanhosas que fazem fronteira com o Afeganistão, fazendo o que podem para patrulhar este território hostil. Somos muito eficientes nisso e estamos de olhos e ouvidos bem abertos. O exército paquistanês está tentando negar abrigo para outros combatentes da Al-Qaeda, trabalhando com as tribos locais que controlam esta região há séculos. O exército está construindo estradas e postos médicos, e as tribos, por sua vez, devem cooperar. Elas sabem que se alguém der refúgio a um terrorista, todos serão punidos. Se soubermos que estão ajudando alguém, então haverá sérias consequências. Enquanto a caçada continua, há boatos de que Bin Laden está doente, sofrendo de problemas renais e que foi ferido. Os Estados Unidos tentam reunir qualquer informação obtida nos interrogatórios dos prisioneiros da Al-Qaeda e em suas operações secretas. Há muita coisa acontecendo. Muita atividade, muita informação que reunimos. Técnicas delicadas usadas para obter informações. E há uma esperança crescente entre todos os envolvidos de que os Estados Unidos estão se aproximando de Bin Laden. Nós garantimos que Osama Bin Laden nunca vai sair da área a leste do Afeganistão e a oeste do Paquistão e, graças a isso e graças ao compromisso de que os Estados Unidos permanecerão lá cedo ou tarde, pessoas na estrutura da Al-Qaeda, pessoas importantes dentro do grupo vão ser capturadas. E cedo ou tarde, isso vai nos levar à captura ou à morte de Osama Bin Laden. A captura de Bin Laden pode não dar um fim ao terrorismo muçulmano militante, mas teria uma importância simbólica enorme para os Estados Unidos. E acabaria com a inspiração mais poderosa dos terroristas no mundo todo: o rosto de Osama Bin Laden. Versão brasileira Clone.
Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!